Olá, graça e paz. Estamos com mais um Conectados com Cristo, com a palavra de Deus para o seu coração. E hoje o texto é em 2 Samuel, capítulo 9, no versículo 7. Nós vamos ver que Deus se lembra de nós. Ele vai se lembrar de você. E a palavra diz: Então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão, sempre à minha mesa. Olha esta palavra, quão especial é para o nosso coração. Essa é uma palavra que está falando sobre a linda história de Mefibosete. Um homem que se sentia abandonado, esquecido, desamparado em uma terra distante chamada Lodebar. Tamanha era a pobreza desse homem, tanto de alma quanto de espírito, porque ele havia sido esquecido e abandonado pelos homens, mas não pelo Deus Todo-Poderoso que nós servimos. O Senhor se lembra de nós com amor. O Senhor é aquele que nos ama com um amor imenso. E ele se lembrou de Mefibosete. Quando Davi, ele é consagrado rei, e ele chega no palácio e ele olha todas as coisas e ele avalia todas as coisas e muitas lembranças vêm à mente de Davi. Ele chama um homem chamado Ziba e ele pergunta se há alguém ainda da descendência de Jonatas que ele possa ajudar. E Ziba diz que sim, que havia Mefibosete que morava em Lodebar. Então nós vemos essa história de que durou anos para que ele fosse lembrado. Mas havia um tempo e um momento certo para que Deus se lembrasse dele. Assim como há um tempo certo para que o Senhor olhe para nós, num tempo certo, onde Ele vai restituir e preparar todas as coisas para a nossa vida. Mefibosete se sentia abandonado, desamparado. E por que não dizer também desacreditado? Ele estava tão destruído por dentro com os seus pensamentos e perdido em meio a toda aquela situação que em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8, ele diz: Então se inclinou e disse: Quem é o teu servo para ter olhado para um cão morto, tal como eu? É o que ele diz para Davi, quando ele chega na presença do rei Davi. Ele não se sentia digno de estar ali. Assim como muitas vezes nós não nos sentimos dignos de estar em alguns lugares. Mas o Senhor prepara o tempo, o ano, a hora, os dias, os minutos e os segundos para nos abençoar e para restituir aquilo que um dia nós perdemos, aquilo que um dia o inimigo roubou de nós. Muitas vezes a nossa paz, a nossa alegria, o contentamento e muitas vezes a vontade de viver. Mas o Senhor, Ele é o Deus que vem e restitui todas essas coisas na nossa vida. E essa é uma palavra linda quando você lê o versículo 9. E chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul, toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu, teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão, que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerás pão, sempre à minha mesa. Olha que palavra linda que era essa, tão especial.
Davi poderia ter separado uma casinha naquele reino, naquele lugar, e ter colocado Mefibosete lá. Mas ele reconhecia uma honra que Mefibosete tinha. Deus fez com que Davi se lembrasse dele e o trouxesse ao palácio, e foi feita a promessa de que todos os dias agora ele se assentaria na mesa do rei. Tudo aquilo que foi levado embora de você, da sua vida, da sua casa, o Senhor tem o poder de restituir e dar um lugar de honra. Não é para honrar, para que você mostre para as pessoas, não. Mas é uma honra de Deus para o seu coração, para dizer: filho, eu tenho cuidado de você, das suas necessidades. Eu tenho honrado o seu coração. Eu tenho honrado a sua fé em mim. Eu tenho honrado o valor que você tem dado à minha palavra. Deus vai honrar, Deus vai restituir, Deus vai trazer de volta. E o Senhor, Ele não deve nada a ninguém. E Ele faz as coisas de uma maneira gloriosa na nossa vida. Então esse lugar foi restituído na vida de Mefibosete. Agora ele voltou a ter a alegria, ele voltou a ter a dignidade, ele voltou a se sentir um homem importante, principalmente de negócios, porque ele tinha muitos negócios ali, muitas propriedades ali era dele. Então é tão especial quando o Senhor traz na nossa vida uma restituição e o Senhor está lembrando para você que Ele se lembra de você. Ele não se esquece de você. Ele prepara todas as coisas na sua vida. Quando nós lemos o capítulo 9, no versículo 13, a palavra diz que morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. E ele era coxo de ambos os pés. Naquela época, não podia um aleijado entrar para comer com o rei. Mas quando o Senhor determina, isso tem que acontecer. Quando o Senhor determina, isso tem que chegar a existir. Muitas coisas não poderiam acontecer na nossa vida. Muitas vezes nós não sentimos dignos de muita coisa, mas quando a determinação vem de Deus, elas vão ter que acontecer na nossa vida. E Deus tem uma história para você, que você não imagina, que você não espera, que você não sonha, que você não vê, que os teus olhos não viram, que as tuas mãos ainda não tocaram. Mas o Senhor vai fazer com que você viva esse tempo especial na presença dEle. Não importa por quanto tempo você achou que Deus te esqueceu, mas chegou o tempo que Deus vai se lembrar de você e vai colocar tudo no devido lugar, por causa do amor dele pela tua vida, por causa que ele ama você e ele tem o melhor para cada um de nós. Não desanima, não desista. Um dia Deus te chama de Lodebar e te colocará na mesa do rei. Sabe qual é a mesa? A mesa do próprio Deus. Ele é o nosso rei e na mesa dele não falta nada. É o que Deus diz para você, que Ele se lembra de você, tá bom? Fique com esta palavra. Você não é um jogado, perdido, desamparado. Deus te ama e Ele se lembra de você. Quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus. Muitas vezes o nosso coração está triste porque nós nos achamos perdidos, desamparados e abandonados. Muitas vezes pela família, outras vezes, Senhor, pelos amigos. E quando a prova está tão tamanha, nós achamos que nós estamos esquecidos até mesmo pelo Senhor. Porém, Pai, essa não é a verdade. Sabemos que o Senhor se lembra de nós. Nós queremos te agradecer porque o Senhor se lembra, porque o Senhor nos ama. E queremos, Senhor, confiar em Ti. Que o Senhor é o Deus que trará a restituição na nossa vida, de tudo aquilo que nós perdemos, de tudo aquilo que um dia alguém nos roubou e levou embora. Em nome de Jesus profetizamos que o Senhor é o Deus que vai trazer de volta e que vai nos trazer a alegria, a paz, a comunhão, o contentamento e vai alegrar o nosso coração, nos abençoando com toda sorte de bênção, incluindo, Senhor, a paz de espírito, a dignidade e reconhecendo o teu amor, o Deus que se lembra de nos abençoar e de ter misericórdia de nós. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito
na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido. Fique com esta palavra, pois o Senhor se lembra de você.